Alguma vez você já olhou para o seu cônjuge e perguntou: como alguém pode ser tão diferente de mim? Ou, se ele fosse mais parecido comigo, o nosso casamento seria muito melhor. Mas deixa eu te dizer, o problema do seu casamento não são as diferenças que existem entre vocês. E se eu te disser ainda que essas diferenças podem alavancar o casamento para que ele se torne ainda muito melhor. E esta é exatamente a proposta do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar por que Deus nos criou diferentes e quais os propósitos dessas diferenças. Porque entendendo estas questões, a gente fica muito mais pronto para viver um relacionamento muito melhor e muito mais fortalecido. Eu sou Ednei Brito, sou cristão e ajudo casais a superar as adversidades da vida e a construir um amor inabalável. E quando a gente pensa nessa questão das diferenças entre homem e mulher, deixa eu te dizer, Deus nos fez diferentes de propósito. E aqui há algo muito importante que muitos casais se esquecem, é que as diferenças, elas cumprem um propósito. Essas diferenças, elas podem ser trabalhadas para que o casamento se torne muito melhor. Em Gênesis 1:27, a Bíblia diz o seguinte: que Deus criou o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus fez homem e mulher diferente, porque em cada um deles Deus colocou algo especial da sua grandeza, da sua glória. Então a gente tem nisso o seguinte: a mulher revela parte da glória de Deus, e o homem também revela parte da glória de Deus. E juntos eles se completam, ou seja, juntos revelam algo muito maior e muito mais especial da grandeza e da glória de Deus. Nisso a gente tem o seguinte: casamento não é sobre diferenças, casamento não é sobre disputas, casamento é sobre complementaridade. Então, os dois se completam. Quando estão unidos no casamento, homem e mulher se tornam um, e é assim que homem e mulher juntos manifestam de uma forma mais ampla a bondade e a glória de Deus. E é exatamente isso, como Deus colocou em cada um parte da sua glória, da sua grandeza, juntos, homem e mulher, no casamento, eles revelam uma glória de Deus de uma forma muito mais interessante. E aqui a gente tem algo especial, que casamento nunca foi sobre disputa, nunca foi sobre diferenças, mas casamento é sobre complementariedade. Então, juntos, os dois se tornam uma só carne, os dois se completam e os dois acabam revelando para o mundo, para as pessoas, algo sobrenatural e algo especial da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus. E em Gênesis 2:18, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso Deus lhe fez uma companheira, uma adjutora, uma ajudadora para que o completasse, para que o auxiliasse. Então Deus viu que separadamente a glória de Deus era manifesta de uma forma mais limitada. Agora, quando juntos, os dois acabam manifestando muito mais dessa bondade, dessa sabedoria de Deus. E aí a gente vai para Gênesis 1:31 e a Bíblia diz que Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. Ele criou homem e mulher diferente um do outro e Deus viu que estava tudo maravilhoso, muito bom. E uma outra questão que eu quero colocar para você também é a seguinte: um erro que os casais cometem. E quando a gente entende qual é esse erro e como evitar esse erro, a gente contribui, a gente fortalece para que o casamento fique muito melhor. E este erro é o seguinte: é cada um querer transformar o outro numa cópia de si mesmo, numa miniatura de si mesmo.
E quando a gente tenta transformar o outro naquilo que a gente gostaria, naquilo que a gente entende que é o melhor, a gente está ignorando o propósito de Deus ao nos fazer diferente um do outro. E quando a gente tenta mudar o outro, a gente comete um erro muito grande, porque, na realidade, a gente nunca vai conseguir mudar o outro. Você, marido, não vai conseguir mudar a sua esposa, você, esposa, de igual forma, não vai conseguir mudar o seu marido. E quando a gente tenta fazer isso, eu, inclusive, costumo brincar dizendo que a gente está tentando brincar de ser Deus, porque Deus não nos deu essa habilidade, essa capacidade, esse poder de transformar ou de mudar a vida do outro. Então, a gente precisa, ao invés de cometer esse erro tentando mudar o outro, entender que nós fomos feitos diferentes com propósito. Entender essas diferenças e entender esse propósito faz com que a gente transforme as diferenças em algo que ajude-nos, que funcione, que trabalhe em favor do casamento, portanto, em nosso favor, para que o casamento se torne cada vez mais forte, mais interessante. E deixa eu te dizer também o seguinte: homem e mulher funcionam de maneira diferente. Às vezes, um quer falar, o outro quer apenas refletir, o outro quer ficar calado. Às vezes, por exemplo, a mulher quer mais conexão, enquanto que o homem quer apenas ficar sozinho, não quer conversar, quer refletir. Aí a mulher pensa o seguinte: ele não valoriza os meus sentimentos, ele não valoriza aquilo que é importante para mim. E o homem, de igual forma, pensa o seguinte: eu preciso ficar quieto para conseguir colocar as coisas aqui na minha cabeça em ordem, mas ela não respeita isso, ela não entende isso. Sabe o que está acontecendo? Os dois, na realidade, estão não entendendo o propósito de sermos diferentes e estão vivendo uma realidade ou tentando levar cada um para a sua realidade, exatamente por não entender que nós funcionamos de maneira diferente. Um de uma forma, outro de outra. E tudo isso é proposital e tudo isso foi feito para nos conduzir a um processo de crescimento, crescimento na vida a dois. E aqui a gente tem diferenças que são bem interessantes para que a gente reflita sobre elas. Veja bem, homem normalmente é mais voltado para soluções. A mulher, muito mais voltada para relacionamentos. E aí uma situação que é tranquila acaba se transformando numa situação com uma série de complicações, exatamente por não entender essas diferenças. E deixa eu te dizer ainda mais uma coisa: casamento não é guerra, porque por falta de compreensão melhor de como nós funcionamos, o casamento muitas vezes se transforma numa guerra. Enquanto você quer uma coisa, o seu parceiro ou a sua parceira quer outra coisa diferente, e isso faz com que a guerra se instale dentro do casamento, com que as discussões se acalorem, com que os desentendimentos se tornem mais volumosos, e tudo isso leva o casal, às vezes, para aquela situação: eu estou certo, enquanto que o outro, da mesma forma, pensa, eu estou certo. E, repito, casamento não é guerra, casamento não é saber quem está certo, mas casamento é entender que, dentro das diferenças, é possível viver uma realidade muito interessante. Casamento, ele existe para que nós nos fortaleçamos, entendendo que dentro das nossas diferenças a gente pode se tornar cada vez melhor. Nós nos melhoramos como pessoas, como seres humanos, porque casamento é uma opção, aliás, uma oportunidade muito especial para aprender a se relacionar com o diferente. E casamentos fortes não são casamentos formados por pessoas iguais, mas casamentos fortes são formados por pessoas maduras que aprenderam a lidar com as suas diferenças, que aprenderam a trabalhar
no sentido de que as diferenças estejam sempre agindo em seu favor, em benefício do relacionamento. Então, casamento forte, casamento seguro é quando existe essa maturidade ou esse amadurecimento por parte do casal, de maneira que as diferenças já não sejam mais razões para brigas, para desentendimentos, mas exatamente o contrário, entendendo que as diferenças é que nos melhoram. E imagine comigo um quebra-cabeças. Tente trabalhar um quebra-cabeças onde todas as peças são iguais. Acaba ficando uma coisa sem graça, sem razão de ser. Casamento é exatamente isso, não é formado por peças iguais, mas por peças diferentes e que se encaixam. E aí eu repito, casamento não é a junção de iguais, mas é a conexão, é o encaixe de peças diferentes. E é por isso que o casamento, quando entendido desta forma, ele acaba se tornando maravilhoso, uma bênção, cheio de alegrias, quando a gente entende que propositalmente Deus nos fez diferentes. E Deus fez porque ele tem propósitos. Propósitos para o homem, propósitos para a mulher, em fazê-los diferentes e assim funcionarmos juntos como uma engrenagem que vai se melhorando e se fortalecendo. E algo interessante para a gente pensar quando a gente está se referindo às diferenças entre homem e mulher é a seguinte: já parou para imaginar que aquilo que te incomoda tanto no seu cônjuge talvez seja exatamente aquilo que Deus colocou para completar você, para melhorar você, para tornar você uma pessoa melhor, um ser humano mais completo? E aí a gente precisa, portanto, pensar. Talvez seja a hora de parar de perguntar: como eu faço para mudar o meu cônjuge? E começar a perguntar: o que Deus está me ensinando nessas diferenças entre nós dois? O que Deus está trabalhando para melhorar em mim por conta das diferenças entre mim e o meu cônjuge? Entendendo isso, que existem propósitos e propósitos de Deus por trás dessas diferenças, a gente vai passar a fazer as perguntas da forma certa, e fazendo as perguntas certas, a gente vai em busca das respostas certas, porque as perguntas erradas vão nos levar para um caminho errado, as perguntas certas vão nos levar também para o lugar certo ou para um caminho melhor. E Deus nos fez diferentes, e Ele quer que entendamos isso e que cresçamos e nos melhoremos cada dia, cada dia, cada dia, porque casamento é assim, feito um dia de cada vez, vivendo essas diferenças e celebrando as diferenças, porque elas cumprem um propósito, e um propósito soberano, um propósito divino para a nossa vida. Se este vídeo está fazendo sentido para você, para o seu casamento, eu vou pedir para que você curta este vídeo, para que você se inscreva no canal e para que você também compartilhe. Com certeza você conhece algum casal que esta mensagem vai ajudá-los, vai melhorar o casamento deles. Então compartilhe essa mensagem com eles. E também vou deixar aqui nos comentários deste vídeo um link para que você receba ajuda melhor ainda, maior ainda, para o seu casamento e viva um casamento feliz dentro do propósito de Deus. Minha oração e meu desejo é para que o seu casamento seja cada dia melhor e que vocês estejam juntos construindo um amor inabalável.